Tá aí meu texto, Hebreus capítulo Verso de 8 a 10. O tema é o segredo de viver em tendas. Tá bom? Vamos Diz nós? assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e é edificador. Glória a Deus. Não é lindo esse texto? Eu acho esse texto assim fabuloso. Existem alguns capítulos nas Escrituras que eles são assim... Por exemplo, se você quiser saber a respeito de dom de nascer de novo, de receber o Espírito Santo de Deus, como isso, né? Se você quer saber alguma coisa sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus, a coluna vertebral sobre esse assunto é Atos capítulo 2. Se você, por exemplo, quiser saber sobre amor, a coluna vertebral sobre esse assunto é 1 Coríntios capítulo 13. Se você quiser saber sobre fé, a coluna vertebral sobre esse assunto é Hebreus capítulo 11. Qualquer coisa que nós queiramos falar sobre fé, tem que se consultar Hebreus capítulo 11. Porque aqui nós temos o ensinamento sobre o que é a fé. O ensinamento que sem fé é impossível agradar a Deus. O autor de Hebreus, ele vai falar muito sobre não só o que significa a fé, mas como viver essa fé na prática. É por isso que o capítulo 11 de Hebreus é tido como a galeria da fé. E nessa quantidade de exemplos que nós temos aqui, aparece Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é tido como o pai da fé. Até porque em Gênesis capítulo 12, Deus disse que em Abraão seria abençoada todas as famílias da terra. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu, lembra? Capítulo 19 de Lucas, que Zaqueu faz a sua declaração de fé a Jesus, ele diz, a salvação entrou, hoje a salvação entrou nessa casa, porque esse também é descendente de Abraão. Então vamos lembrar disso. Agora, é interessante porque o texto que nós acabamos de ler, dentre tantas provas que Abraão teve que passar, como, por exemplo, Deus pediu que ele sacrificasse o filho Isaque. Gênesis 22. Porém, eu queria tirar desse texto que eu acabei de ler para vocês, quais foram os segredos de Abraão ter uma fé tão virtuosa assim. Ele não era um homem perfeito, ele cometeu suas falhas. A Bíblia ela não tem problema em mostrar a falha dos seus. Em lugar nenhum nas Escrituras, Deus está dizendo que eu tenho que ser sem falha nenhuma. Quando Jesus diz, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele está se referindo à questão de que Deus perdoa e nós também devemos perdoar. E obviamente eu quero sempre ser igual a Jesus, você sempre deve querer ser igual a Jesus, porque essa é uma característica do discípulo. Mas não necessariamente quer dizer que eu vou ser sem pecado, como por exemplo Jesus foi. O que caracteriza? Qual é o segredo de se viver em tendas? Porque lembra, tendas, eles
Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele se tornou um nômade. Ele não tinha lugar fixo. Ele não tinha um lugar fixo. O texto diz, no versículo 8, que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Então, qual era a chave dele? Qual era o ponto dele? Se você quer aprender a viver em tendas, porque a ideia é essa, quem vive em tendas não tem lugar fixo, não se apega a nada. Qual foi o segredo? O segredo de Abraão é que ele obedeceu ao chamado. Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus. Ele já era de uma família bem... Arã, pai dele, era pessoa de posse. Mas aonde ele vivia era um lugar de muita idolatria. E Deus escolheu a ele, pelos critérios de Deus. E Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela. Quando você vai ler lá, em Gênesis 12, ele vai dizer, receber essa ordem. E vai para uma terra que eu te mostrarei. É por isso que o autor de Hebreus está dizendo que ele partiu sem saber por onde. Qual era a confiança que ele tinha? Só na palavra de Deus. Só na palavra de Deus. Deus disse: vai para a terra que eu vou te dar. E ele foi. Ele não sabia onde era a terra, a extensão da terra, como ele ia chegar à terra, quanto tempo ele ia demorar para chegar naquela terra. Mas o que fez ele andar? A palavra de Deus. O chamado de Deus. E sabe, amado, isso é uma lição muito grande para nós. Se eu quero aprender a viver em tendas, no sentido de que eu não vou me apegar a coisas que vai me impedir de viver aquilo que Deus tem para mim, eu tenho que me submeter à palavra dele, à orientação dele. Quantas vezes, não só nas escrituras, mas às vezes até individualmente, Deus fala. Deus fala. E isso é muito forte. Deus fala para nós. Deus, lógico, Deus fala através da sua palavra. E eu preciso me submeter. Às vezes a situação, ela não... Isso é andar por fé. O que é que ele diz aqui no versículo 6? Aliás, no versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. É fatos, não é real, mas tem palavra, tem promessa de Deus. O fato, ele está na minha frente. A terra de Abraão estava na frente dele. Abraão não estava contemplando a terra. Ele não sabia de nada sobre a terra. Ele sabia que era uma terra que Deus ia dar. Ele não sabia quantos inimigos, que tipo de inimigos eles iam encontrar lá, se havia inimigos ou não. Qual era a qualidade da terra, se era desértica, se era uma terra fértil, ele não sabia. Mas para Abraão, quando Deus chamou, aquilo se tornou um fato. Aquilo se tornou real. Na mente dele, no coração dele. Baseado em quê? Pautado em quê? Na palavra de Deus. Se queremos ser cristãos
que vivemos de verdade coisas extraordinárias, precisamos acreditar em coisas que ainda não estamos vendo, mas é segundo a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que querem ver para crer, como Tomé. Ele creu a partir do momento que ele viu o Senhor. Só que o que acontece ali é que Jesus diz para ele: você está crendo porque você está me vendo. Felizes, bem-aventurados são aqueles que vão crer em mim sem nunca terem me visto. Então, essa é uma primeira característica de alguém que quer viver em tenda. A segunda coisa que eu coloquei aqui é aprender a habitar em tendas. Versículo 9, olha que coisa linda que ele diz: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão, ele não se encantou, vamos dizer que ele andou pela terra e chegou em determinado lugar, puxa vida, era o que ele queria, mas não era o que Deus queria. Ele deve ter pensado muitas vezes em determinado lugar, ele deve ter pensado assim: pronto, aqui, cheguei, Deus agora vai só confirmar que é esse lugar. E não foi. E ele teve que sair. Então, o segredo para Abraão, se Abraão se apega àquilo, ele não teria vivido as promessas que Deus tinha para ele. Às vezes, Deus, ele nos abençoa materialmente. E o que é que nós fazemos disso? Fazemos desse bem material um ídolo da nossa vida. Pronto, não podemos abrir mão daquilo. Passamos a vida inteira procurando aquilo. E eu não estou dizendo que você tem que abrir mão por abrir, não. Esse não é o ponto meu. O meu ponto aqui é se esse bem material lhe impede de servir a Deus, lhe impede de obedecer a Deus. Eu vou te dar um exemplo claro. Vamos supor que você comprou uma casa aí que você sempre sonhou, uma casa de praia, um sítio, sei lá onde é que você mora. Beleza. Aí, final de semana, como você tem aquela propriedade, você vai para lá para curtir, afinal de contas, você gastou dinheiro com aquilo, você investiu naquilo. Só que essa coisa está te impedindo de servir a Deus. Então, aquilo que era para ser uma bênção, acabou, se você não cuidar, até lhe condenando eternamente. Esse é o ponto. É como Jesus disse: olha, aonde estiver o tesouro de uma pessoa, aí vai estar o coração dele. Para Abraão, ele poderia ter chegado em determinado lugar, ele com seu filho Isaque, Esaú e Isaque e Jacó, ele pode ter chegado lá e ter dito assim: não, aqui é meu lugar. Puxa vida, eu andei tantos quilômetros, eu estou há tantos tempo andando, viajando, meses, anos. É lógico que Deus me trouxe para cá. Porque Deus não iria me tirar do meu e dos meus, que eu tinha uma boa vida, para me colocar numa vida pior. Esse não é o raciocínio? Só que Abraão entendeu que a maior bênção era estar debaixo da obediência a Deus. E não aquilo que Deus havia lhe abençoado. A maior bênção não era a bênção, a maior bênção era o abençoador. Abraão entendeu isso, por isso que ele andou por fé. Isso é muito importante ter essa compreensão. Às vezes, famílias, mães que querem ter filhos, e nada contra, tudo é justo, tudo é lícito, tudo é bom. E quem é que não gostaria? Beleza. Só que quando essa criança nasce, quando esse filho nasce, esse filho se torna um obstáculo para esse papai, para essa mamãe de servir a Deus.
Não por culpa da criança, mas porque o papai e a mamãe não souberam botar as coisas na ordem certa. É verdade. Essa semana eu estava conversando com um jovem que está afastando. Não, pastor, eu vou me dedicar, esse ano eu tenho vestibular, eu quero estudar, não dá para me envolver com a igreja. Interessante isso. Interessante. Quer dizer, a capacidade que Deus deu para ele, o treinamento que Deus deu para ele, tudo agora serve para ele como um obstáculo de se submeter à vontade de Jesus. Vocês estão entendendo? Isso serve para dinheiro. Isso serve esporte, uma atividade física. Quem é que não gosta? Eu gosto demais de atividade física. Mas isso não pode roubar o meu tempo de servir a Deus. Um time de futebol. Quantas pessoas abrem mão de estar num culto? Eu não estou dizendo que uma coisa, uma vez ou outra, você não possa fazer isso, mas eu digo que são pessoas que se chocarem horários entre o jogo do seu time e o culto, ele já sabe para onde é que ele vai. Para o passeio, para o lazer. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O problema é que essas coisas se tornam um ídolo. E aquilo que é bom, aquilo que Deus me deu, que é prazeroso, que traz alegria, satisfação, gozo, aquilo pode se tornar um obstáculo para Deus. Isso nós precisamos entender. Quando Jesus fala, por exemplo, a respeito dificilmente entrará um rico no reino de Deus, Jesus é contra a riqueza? Não. Teve muitos discípulos ricos, mas por que ele diz isso? Porque dependendo do rico, ele só vai pensar naquilo. E ele não vai ter tempo para ele. Abraão foi um homem riquíssimo, mas Abraão abençoou muita gente e nunca se desviou de Deus. Então, associar uma coisa, que ser cristão, eu tenho que ser miserável, pobre, isso aí é... Quem pregou isso foi São Francisco. Ou Francisco de Assis, né? Pensar assim. Não foi Jesus. Jesus disse, seja feliz com o que você tem, mas vá em frente. Se puder conquistar, conquista. É isso que a Bíblia está dizendo. De maneira íntegra, honesta, se Deus te abençoando, vai. Agora, preste atenção, naquilo que Deus te abençoar, por favor, não transforme essa bênção numa maldição. E por último, qual é o segredo de se andar em tenda? Versículo 10. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Gente, o segredo para Abraão de andar em tendas era porque não era só a terra geográfica. O que ele aguardava era a cidade que tinha fundamento, ele está se referindo aos céus. Na cabeça de Abraão, por melhor que fosse a terra que Deus tinha para dar para ele naquele dia, naquela época, naquele tal, aquilo não era o melhor de Deus para ele. O melhor de Deus para ele era o céu. Isso é muito forte. Não quer dizer que eu vou viver, Deus me deu uma casa, isso aqui não vale nada, vale muito. Custou seu esforço, seu suor, isso vale. Seu carro, sua roupa, tudo isso tem seu valor. Agora, não perca a perspectiva do melhor. Jesus foi preparar tesouros no céu para mim e para você. E ele disse que quando ele preparar, João 14, ele vai voltar e vai nos levar. O cristão, a cristã,
Ele vive com os pés na terra, mas a cabeça dele também está no céu. Essa é a diferença do cristão para o não. O não cristão vive em função do agora. Lembra do tesouro na terra? Jesus diz, não junteis para vós tesouros na terra, porque a traça corrói, o ferrugem arrebenta, o ladrão rouba. Quer dizer que eu não vou ter nada? Não, Jesus não está tratando isso. Mas o ponto dele é junta tesouro nos céus. Porque esses sim, esses ninguém pode tocar. Nem traça, nem ferrugem, nem ladrão. E Abraão, ele entendeu isso. Por melhor que fosse a terra, que Deus iria dar para ele ali, como de fato deu. Ele sabia que ele tinha uma coisa melhor do que aquilo. Isso é muito forte. Paulo diz aos Coríntios, ele diz assim, olha, não andeis em função daquilo que você vê, mas em função daquilo que você não vê. Porque aquilo que você vê é temporal, aquilo que você não vê é eterno. Em outras palavras, o real, o verdadeiro, é aquilo que nós não estamos vendo. E não aquilo que nós estamos vendo. Só que a gente inverte as ordens. Para nós, o real é o que nós estamos vendo. Tocando, sentindo, cheirando. Não. É real num certo sentido. Porque é temporal. Um dia vai acabar. Mas o que nós não estamos vendo, isso nunca vai acabar. Isso nunca vai terminar. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, quem tem percepção disso, vai aprender a viver em tendas. Por exemplo, eu vou já terminar. Nós preparamos os nossos filhos para ser formado, para ter bom casamento, para isso. Nós preparamos nossos filhos para o céu. Você está entendendo o que eu estou falando? Investimos e temos que fazer isso. Dar melhor educação, a melhor higiene, amor, carinho, tudo isso está aí. Mas qual é o proveito se eu dei tudo isso para os meus filhos? Eu vou para o céu e eles não. Você consegue entender? É assim. Por quê? Porque a gente vive na característica do homem do mundo, é que a vida dele se restringe ao agora. Outro dia eu estava conversando com a irmã, e ela tinha perdido um parente de maneira muito abrupta, e um rapaz jovem. E ela estava dizendo para mim, por isso é que quando eu tenho oportunidade de comer a melhor comida, comprar a melhor roupa, eu faço. Eu viajo, eu faço isso, faço aquilo. Só que o rapaz que faleceu era um cristão. E eu disse, eu realmente eu entendo a dor. Mas a pergunta que eu lhe faço é se ele está melhor ou está pior agora. E o que você está dizendo é que você quer viver tudo com toda intensidade nesse mundo, como se a nossa vida fosse nesse mundo. Você ainda não entendeu. Quem aprendeu a viver em tenda celebra comer ovo do mesmo jeito que um churrasco. Celebra andar a pé do mesmo jeito que alguém que ande num carro caro. Celebra a vida. Celebra a vida. Ontem eu estava visitando uma senhora que fazia muito tempo que eu não vi, 85 anos, cheia de saúde, cristã, que mora numa casa muito boa. E ela estava dizendo para mim,
Estou louco para chegar nas mansões celestiais. Porque a casa dela, quando todo mundo estava em casa, os filhos e tal, não sei o que, a casa era. Mas agora ela praticamente está ficando só, né? Aí a casa ficou muito grande, mas ela disse, não, eu tenho um céu me esperando. Eu tenho o melhor de Deus para mim. Faz sentido isso? Olha como é importante. O cristão é alguém que vive de tal forma que para servir a Jesus, ele pode tomar uma decisão imediata, porque ele não tem apego. Esse é o ponto de Abraão. Ele não tinha apego. Ele não tinha apego. O que ele queria eram as mansões celestiais. Isso é forte. E pode até ser que alguém diga, não, pastor, mas aí quer dizer que tudo que eu vou fazer aqui não é por interesse de ir para o céu? Sim, no interesse santo. No capítulo 53 de Isaías, diz que Jesus aceitou a ignomínia, o sofrimento da cruz, do ridículo, das dores, da blasfêmia contra ele, tudo que ele viveu, por causa da alegria que lhe estava proposta. Nada contra. Se os nossos sonhos, os nossos projetos estão... Paulo escrevendo aos Coríntios de novo, ele vai dizer que ainda que o nosso corpo se corrompa, nós temos mansões, nós temos casas. Olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, né? Eu quero usar aqui a palavra do apóstolo também, porque eu acho que isso traz um impacto muito forte nas nossas vidas. Ele diz, por isso não desanimemos, versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí vem aquilo que eu disse, não atentando nós nas coisas que se vê, e sim nas coisas que se não vê, porque as coisas que se vê são temporais, as que se não vê é que são eternas. Lembra que eu falei de Hebreus capítulo 11, versículo 1? A certeza, a convicção de fatos que não vejo. O céu é uma realidade, eu só ainda não cheguei lá. E nem você, porque nós estamos aqui. Mas muitos dos nossos já chegaram. É verdade, Paulo Henrique. Abraão aguardava uma pátria superior. Eu vou só terminar com essa ilustração. Havia um missionário na Índia, e ele pregou o evangelho junto com a sua esposa por 50 anos. Quando ele estava voltando para os Estados Unidos, coincidiu que no navio que ele vinha o presidente Roosevelt, se não me falha a memória, no mesmo navio. E quando eles chegaram no porto, havia uma banda de música esperando o presidente. Havia multidões. Havia soldados perfilados da Força Americana. E como era o presidente, tinha que esperar que ele descesse e que tudo aquele cerimonial acabasse para que os demais passageiros descessem. E ele ficou lá em cima, vendo tudo aquilo. Daí ele desceu, foi para casa, muito triste, e lamentou com a sua já velha, né? Que ele também já era velho. Senhora, puxa vida, se vi 50 anos ao meu Deus, preguei o evangelho, e quando eu volto para minha casa, não tem uma pessoa. Naquela noite ele dormiu e sonhou, e Deus disse para ele, meu filho, você ainda não chegou na sua casa. Amém?